Baba, que 7 anos vai botar fanado. Ali com 17 anos, mas se para a escola para dar casamento. Bajudas com mulheres, educação, saúde, igualdade com direitos. Nunca bota meninos fêmeas fanado. Não para deles casamento, hora que é pequenino. Não para de meninos fêmeas casamento à força. Não permite eles para a escola. Não ensina não ajudas com mulheres tudo o que querem receber. Sobre maneira de ter um homem para poder padecer filhos de rito. Casamento forçado, cana usar. É mal prática, cana usar. Esse é o programa do Comitê Nacional para acabar com coisas que acabam ali na saúde de mulheres com meninos. É com esse parceiro de Portugal que chama PID Fator, Associação para a Cooperação sobre População com Desenvolvimento de Portugal. Esse programa é financiado pelo governo português através da Secretaria de Estado de Cidadania com Igualdade, ajudas com mulheres, educação, saúde, igualdade com direitos. Baba, que 7 anos vai botar fanado. Ali com 17 anos, mas se para a escola para dar casamento. O 27 não mantenha. Nós estamos mais para o programa ajudas com mulheres, saúde, igualdade com direito. Esse é o programa número 22. Aos não continua a papel de problema de violência na cabeça de mulheres com meninos, com cedo, abusa riba de aqueles com mais fraco. Aos não papel de incesto, com cedo, gentes de mesmo sangue, que tá tendo relação sexual, com seu filho fêmea, sobrinha e assim para baixão, bodissa abuso riba de mulheres. Som para biabu sentir força. Dissa, para um dia na tarde não ter, mas lei na cai riba de bo. E na castiga o riso. Gente escuta trabalhar nesse assunto como com as novidades de coronavírus, mas o manha está a aumentar. Gente está fazendo descarnação para bai. E está estando outra hora, suma gente sapa na cabeça na terra. Gente está pega bafa, ser filho, ser sobrinha, ser irmãs. Que lá branco está chamando incesto. Custa não com capo de cedo. Na no segundo maradura de programa sobre violência riba de nome mulheres, Nobi fala de Nhaisa Tucamara, presidente de Renlov, Cocedo, Rede Nacional de Luta contra a Violência Baseada no Gênero. Ele está nessa luta de violência contra a mulher. Nhaisa Tucamara começava falando como incesto e ora com não papel de relação sexual, de papé para filho, de tio com sobrinhas, de irmãos, primos, mas esse caso está acontecendo para ver como e tem papé escutar intimida ser filhos, ameaçar eles de morto, para que contar ninguém nada. Mas como esses casos mais está olhado na adolescentes. Mas tudo segundo, Nhaisa Tucamara como esse tipo de caso está bem descobrido. Para ver tem papé que descarnos, é tá fazer filmagem no momento que ainda tem com seu filho. Nhaisa Tucamara entende como esse tipo de caso tem que bater julgado na notéria, para poder pantar que eles que têm intenção de fazer, para perceber como lei está castiga quem está fazendo esse tipo de descarna. Manga de bias próprio, famílias que tenta segundo esse caso, para ver falar como e que está papiado, e tem para ficar dentro da família. Nhaisa Tucamara como segundo o estudo que eu faço sobre situação de violência na mulher, chega à conclusão de como 23.293 casos que denunciaram de violência riba de mulher de 2004 para 2010. Segundo o estudo, cada dia está denunciado 15 casos por dia. Para atualizar o estudo e fazer outro estudo na 2018, que conta eles como 24.285 casos que denunciaram. Mas é como a gente está fazendo violência riba de mulheres. Mas assim, para ver a dificuldade que está tendo na recolha de informação, Nhaisa Tucamara como tem manga de casos que denunciaram, mas que julgado. Para a gente de justiça, está falando que com esse conteúdo de lei de violência doméstica. Nhaisa Tucamara está entendendo como se é assim, e que vale a pena para ter lei de violência doméstica. Isso significa como não há papel de relação sexual de membros de família que têm uma relação de sangue muito perto. Por exemplo, não há papel de papel com filho,
não há papel de irmãos, não há papel de que primos que estão sendo filhos mesmo de 2 irmãos, é ter uma relação de parentesco muito perto, não há papel de ser relação sexual. Conosco como a na Guiné-Bissau é muito frequente não a relação sexual de próprio papai para filho, de tio, a gente tem um educanda e está a aproveitar sexualmente, próprio irmão está a aproveitar ser irmãs, não tem N cenários de incesto na Guiné-Bissau. Como é que está acontecendo? Incesto está a acontecer, por exemplo, em relação a papéis, está intimidar filho, está ameaçar de morte, de manga de outras coisas, para que aquilo pode contar, aquilo está pequena sofrer de boca calado, e que está contar. Às vezes, e também desabafa com alguém, às vezes, e está descobrir porque tem até pais que descarnam, só que não usa seu próprio filho sexualmente, está filmar, está fazendo vídeo. Que vídeos às vezes está bem apanhado. Mangas de casos ficam impune. Mas esses casos que pode debater brincar o que é. E casos que o deve debater julgado, deve até acionado todo o mecanismo legal que tem à volta de que matéria, como forma de desencorajar outros papéis que podem ter aqui intenção. Outros guintes, outros membros de família que podem ter aqui intenção. Porque a mim costuma estar falar como um papel que por dar se filho, se próprio filho sexualmente, nem canha filho que não bem por dar. Então aquilo é um perigo para a sociedade. Aquelas seguintes que pode ficar solto e bater andar na rua. E seguintes que ele bater levar ao tribunal, é julgado, é condenado, é cumprir a pena. Ora que acaba cumprir a pena através de ser outro pecador, está servindo eles de reflexão durante aquele tempo que elas está atrás de grade. E está servindo eles de reflexão para continuar a pensar mais naquele ato. E outros guintes que por ter aqui intenção então, e está servindo eles de exemplo. Ela fala, não faz e paga na justiça. A mim está assim, faz não paga. Mas hora que está acontecendo, guinte está fácil, ela fica impune. Porque não subir cometer manga de violações que está passando na seio de família. Mas famílias têm que tabu que está considerando. Esse é assunto de família e de resolver na seio familiar. Mas se não faz manga de trabalho no sentido de apelo à denúncia, isso pode ser mais do que aquilo. Mas mesmo assim, e está a apontar 8 denúncias diárias, é segundo o estudo. E quanto caso de que chega de julgado, que chega de ter conhecimento dele? Fica casos com denunciado, com julgado. Mangas de casos está pendente. Não tem nenhum caso de uma senhora que tem violência sexual, tá? Um dono de motocarro, e lugar motocarro, que ela desvia que ele levar para uma zona isolada e vai ameaçar, ele tira pistola, ele tira faca e falar peco de faca ou pistola. Ou e põe se totiza na chão. Mulher que foi pena, mulher que meio que mata, nem se grita, ninguém que tem lá para sacurar e fala por freio, põe totiza na chão e violar. Mulher vai queixa de que alguém julgamento marcado mais do que canto viagem no tribunal de Bissorang etadia. A nós inclusive não mobiliza mais de 20 organizações que estão trabalhando em temática. Não vai em massa para assistir aqui julgamento na Bissorang. Não chega a falar no que é que tem coro, é que julgar. Segundo viagem mais que é marcar não vai ler diário, mais de 3 viagens que julgamento está marcado diário e acaba. Não pensa que não julgar na massa a semelhança de mangas de casos que está passa, sobretudo na Bissorang e que está julgado. Naquela localidade que casos mais tem que botar precedentes? Em relação a casos de Toshila, o poder de tipo de violência mais frequente na localidade, na outra localidade ou de outro tipo mais fazido. No caso de incesto, Suma Cana falou, não quer separar, não agrupar na violência sexual. Suma, por exemplo, neste estudo, violência sexual aponta uma média 2010 a 2018 e denunciado 2.665 casos de violência sexual a nível nacional. Em comparação com o estudo que não fazia em 2010, que reporta 4 anos de 2006 a 2010, não temos 808 casos. Na 2010 para 2018, e denunciado 2.665 casos de violência sexual com incesto materno. E que separado de pura violência sexual nesse todo. E ultimamente, gente tem estado na viola, sobretudo crianças. A gente isola que criança e viola. A gente viola se filho dentro de casa. A gente viola se sobrinho. Irmãos na viola se irmãs dentro de casa. Mulheres de qual idade começam a sofrer de incesto? Mulheres que estão sofrendo de violência e mais mulheres de idade compreendida de 15 a 45 anos começam a sofrer de incesto. Sobretudo e adolescentes estão a sofrer de incesto, porque adolescentes que se
papel está viola, adolescente que tem encarregado de educação está viola, não tem caso de adolescente na região de Quinara, que lá se professor que viola, professor entrega a prova e que entrega a lição. E pedir professor prova, professor vai para buscar na casa. Que vontade de meninos, ou fazer prova, os colegas, tudo receber selos, eu sei, não estava tão história boa, não tem bem de professor. Professor vai violar e ameaçar e falar, como estou aqui contém na matar. Então menino fica com medo, de menino fica grávida de que dia que violar. Ou já que vem descobrir menino na casa, que o de menino que tem menino, tá tornando tomar mais menino e falar com ele, menino que pode ficar grávida, ele leva o mato, vai dar um mesinho com natural barriga. Que leva mato, vai tomar um mesinho e fim de passa nesse pênis. E fala menino como é tem que introduzir esse pênis na vagina do menino, só assim que pode fazer que tratamento para a barriga do menino sai para aquele pequenino. Um bom menino só está em defesa e vai levar a ficar grávida. Que tem a voz, menino qual você acaba aqui mata isolado, que o torna violando a massa aqui mata. Resolver o problema na seio familiar e que tem interesse porque a mulher está cá para ficar sempre penalizado. Sempre razão também para o lado do homem. É difícil esse entrar na seio familiar para resolver o problema é da mulher razão. Do ponto de vista da lei de violência doméstica, se a aplicabilidade está tendo no país? Aquilo aqui é outro problema. Não tem lei de violência doméstica desde 2014. Mas até aos e tem juristas que não teve encontros que eles falaram como a barrar sabe quando eles acatar aplicar a lei de violência doméstica. Outros falaram não para como é que com esse conteúdo de lei de violência doméstica. Mas não pensa como isso é material de trabalho. É livre de conselho, porque tem mangas de coisas que puniram na violência doméstica que estão no Código Penal. Mas se não tem a lei de violência doméstica, ora com violência doméstica, não tem para enquadrar naquela lei de violência doméstica. Não digo que violência doméstica fala de que assunto, que há aqui penalização para não aplicar. Porque senão, acaba a pena não ter a lei de violência doméstica. Você tem alguma coisa para deixar com o então? O que tem para deixar e para falar guintes como para não parar a violência, sobretudo violência com base na gênero. Para a violência com base na gênero, não gostaria da frase e te desintegra laço que estão unindo enquanto seres humanos. Porque se nós seres humanos não temos mesmo direito, mesmo dever que não deveria ter. Então não direito cumprir. O direito civil como a boa ter o direito, o trago então tem de ser. De maneira que o caminho se pague em viola por direito, assim então que o calibre de viola direito do trago. E outra coisa que na apela para quem te denúncia. Para a manga de bem na comunidade, nós que está colaborar com malfeitores, não está cobre eles, não está certa denúncia. Mora com uma denúncia. Isso significa que não proteger a cabeça, não proteger o próximo. Para ver o que lei está aplicado, guintes para fazer violência, não está tendo uma comunidade sã. Para ver, a violência pode acontecer comigo. Eu falo, não, isso é tão interessante que se vê lá. Nunca se vê amanhã quem vai acontecer. Mas se eu colaborar com você, acontecer que isso talvez está sendo uma barreira com apoio para quem chega na boa, nem para quem chega na boa próximo. Ajudas com mulheres, educação, saúde, igualdade com direitos. Nunca vai botar meninos fêmeas fanados. Não para deles casamento, ora que é pequenino. Não para de meninos fêmeas casamento à força. Não permite eles para a escola. Não ensina não ajudas com mulheres tudo o que deve receber. Sobre maneira de ter um homem para poder padecer filhos de rito. Esse é o programa do Comitê Nacional para acabar com coisas que acabam ali na saúde de mulheres com meninos. Na mesma preocupação, Nobi fala de Adama Balde, animadora comunitária do Comitê Nacional para acabar com coisas que acabam para a saúde de mulheres com menino. Adama Balde contou no programa como esse tempo de coronavírus e tem manga de casos de incesto na nossa terra. Mas dos causas que taticias violência tem a ver com a tradição. É tá falar para que acaba mama, para a própria família tá tendo conhecimento desse mal riba de nome mulheres. Adama Balde explicando como caso de incesto e que são hora que tem relação sexual, mas está acontecendo de manga de maneira de famílias direto, assim suma indireto. Adama Balde como manga de gente que está sofrendo de incesto é que tá certa denúncia. Para ver pensar normal dentro da família, para ver de religião, assim suma ser tradição. Manga de bias, se tem caso de incesto entre primos com primas, pior ainda, é tapui para o casa com mesmo alguém, que o violentou. Com cedo, quilbo família que servir de ajuda, é que tá fácil nada, caba mais, é tapui não ajuda para caça com ele. Outro tá fim de falar e pedir de crime que é fácil, só para poder caplir de justiça. Adama Balde como nesse trabalho de intendentes na comunidade, eu já 4 casos de incesto, mas nenhum som que chega de julgado.
Nós falamos de todo o conjunto de violências ligadas à sexualidade que está acontecendo dentro de famílias, mas sobretudo está verificado mais de papéis para filhos, de tios para sobrinhas ou para filhos, de modo geral, e de homens que estão violentos ser membros da família dentro de casa. Está influenciado por manga de fatores, mas sobretudo fator tradicional, um fator que está acabando manga de normalizar atos de violência dentro da casa, mas sobretudo que está tendo coragem de poder denunciar atos, acreditando naquele conceito que manga de bias não está percebendo dentro da comunidade, que está acabando silêncio violência, sobretudo na nossa família. Só que nós, por exemplo, etnias islamizadas, caso de fula, que etnia, ela fala, jokerenda, quer dizer, para mama, para acabar mama. Mangarbias, homens estão cometendo práticas de violência contra indivíduos de família que tem como. No entanto, mesmo que a família toda está ciente sobre prática e próprios aspectos negativos, traumas que criam na cabeça de alguém, está falando não resolve ele vai ficar sempre entre nós. Então, dessa maneira está sendo mangarbias, conjunto de males que está silenciado dentro das nossas casas, mas que sempre tem acontecido sucessivamente, mas sobretudo nos tempos de pandemia e aumenta ainda mais. E esses casos, como é que está acontecendo? E tem todo um conjunto de acontecimentos que está acontecendo antes. Por exemplo, e por começar para ciúmes, caso de mangarbias, papéis ou tios, que está proibido ser menina sair fora de casa. Devia ter que ideia formada como se sai na bem violenta deles, ou se sai vai na conversa com outro, por explicar aquilo sobre séries e coisas ligadas à sexualidade. E depois, outros aspectos que está acontecendo lá e tem a ver propriamente que ligado a casamento arranjado. Por exemplo, na etnia Balanta, que tinha fula, e está constituindo o caso de casamentos arranjados que está mobilizando e que está influenciando de certa forma também em incesto. Por exemplo, não pode perceber na Balantas, manga de bias, alguém está criando uma menina dentro dessa casa, então, para esse homem, né, que ela tem tudo em ideia de como no futuro, que menina nascer se esposa. Aí ele tem que ideia formada. Então, a menina que está ciente sobre que realidade, ela que chega a uma certa idade e também está começando a experimentar aquela sexualidade, começar a pegar, começar a acariciar, começar a chamar, conversa. Aí até que chega na fase de sexualidade. Só para perceber que mais também e um elemento associado a incesto, que tem influência, de certa forma, incesto dentro do ambiente familiar. Por exemplo, tem na caso de etnias, uma fula e uma mandinga também, que tem aspecto de casamento arranjado, contribuinte impropriado. De que, a mim, por exemplo, sou uma fula, pode dar o meu primo, que minha papetice na casa, vou bem querer, mas tanto a mim, sou meu primo, no início não podia perceber, não cresci. Que coisa ele fala, pega corda, né? Não cresci naquele ambiente. Sempre todo mundo se via como futuramente aquele que um marido com a mim buscado para ela, que ela está bem casa mais adiante. Aí, de certa forma, está sensibiliza, certo tempo, está sensibiliza rapaz, que tem mais autoridade sobre que menina, que ideia de como esse marido, esse homem, então ele que na casal futuramente. Daí, chega certo tempo, para que se não chega a idade de menstruação, para que não chega a idade de afirmação, se uma mulher mais ou menos, que o homem está começando a convidar, começa a forçar, até em alguns casos, onde está começando a forçar propriamente a questão de relação sexual. Me dá o exemplo concreto de uma menina balanta, está na casa de acolhimento, quando dá assistência, está na casa de acolhimento há 2 anos, que está na casa de acolhimento, que aconteceu o mesmo caso entre ele que se tio, porque se tia que na Carialba, aí depois tio vim falar com uma burranjal na parede, depois foi bem descansa se tia, né? Então que ela obrigada e fazer sexo que ela forçosamente, nunca mais que a mente que seja do seguro para ela. Depois vim pedir assistência, não leva para a casa de acolhimento,
Mas para ver que forte ideia de tradição, de como é, e tradição, ele que está acontecendo, que ele é a violência, não sei o que. Mesmo man que cedo forçoso, mesmo maneira que tira a arma para tal menina. A família continua tendo a ideia de como é, e tem a ver com a tradição. Então, depois de bem decidir, batam a menina na casa de acolhimento e rebentar. A nós, para não insistir. Vamos olhar de fora, eu estou falando, essa talvez, e que me respeitar na nisso, ou que me tem consideração para, mas que tem a ver com aquilo, tem a ver com o que gera naquele alguém, e que ela está fazendo que alguém desautoriza, e que está tendo minimamente consideração para. Se não está também, mas que alguém, mesmo se mexer, reage, que está reagindo, alguém desprova ficar assim, mas esse mano que bravo, tudo alguém está ficando a cana e cana reage, que está reage, para ver que é medo para denunciar. Para aquele alguém denunciar. Casos de incesto mais acontecem com adolescente ou mais pequenino ou ainda mais adulto? Casos de incesto, na verdade, é mais acontece entre crianças e adolescentes. Para ver como é, e naquela idade, ainda de imaturidade, de alguém que tem ainda tanta capacidade de falar não. E também, embora tenha algumas exceções de casos em que alguém totalmente garante, isso não contou, mas usa de boa posição, por exemplo, de padrasto ou de tio, de bons recursos que você tem, uma daquela aí, mas ao mesmo tempo não explorá-lo sexualmente. Você quer assistir a algum caso de incesto que julgaram ou não? Ou nem por isso? Na verdade, todo caso de incesto que não tem, não lembra dele, não teve 4 casos de incesto, mas nenhum são que é julgado. Sabia de como o nosso sistema judiciário é tão moroso e própria forma que está procedendo para poder próprio julgar que alguém ou para poder notificar que alguém acha como um elemento que está facilitando das maneiras manga deles está decidindo não próprio desistir de ser casos. E tem coisas que muito bonito nas nossas tradições, nas nossas religiões que não pode aproveitar. Mas que é mal, não tem também que banir, não tem que deixar de fora. E que tem sempre um arrependimento, por exemplo, um tio que fala e está arrependido do que faz, não acabou de parar aquele caso. Manga de biasmo de parar que esses casos, de gente que está fazendo esse crime, depois até falar arrependido. Para ver o que foi estar falar arrependido? Acho que me está falar arrependido para ver como é também de processo judicial que não vai encarar eles, mas não para ver como é que não repetir aquele ato na verdade. Para ver e tem aqueles que estão falando arrepender, mas a atitude está continuando mesmo ou pior ainda. Bajudas com mulheres, educação, saúde, igualdade com direitos. Nunca vai botar meninos fêmeas fanados. Não para deles casamento, hora que é pequenino. Não para de meninos fêmeas casamento à força. Não permite eles para a escola. Não ensina não bajudas com mulheres tudo o que queria receber. Sobre maneira de ter um homem para poder padecer filhos de rito. Esse é o programa do Comitê Nacional para acabar com coisas que acabam ali na saúde de mulher com meninos. Gosto não vai ouvir resumo na português de que cuidintes que não papel que ele falando. Para ver no programa e pode também seguir na rede social para gente que coube crioulo, sobretudo gente que ajuda a peso financiamento achado junto do governo português, COSEDO, ONGP de Fator, organização parceira do Comitê Nacional para acabar com coisas que acabam na saúde de mulher com menino. Bajudas com mulheres, educação, saúde, igualdade com direitos. Nunca vai botar meninos fêmeas fanados. Não para deles casamento, hora que é pequenino. Não para de meninos fêmeas casamento à força. Não permite eles para a escola. Não ensina não bajudas com mulheres tudo o que queria receber. Sobre maneira de ter um homem para poder padecer filhos de rito. Esse é o programa do Comitê Nacional para acabar com coisas que acabam ali na saúde de mulher com meninos. Sejam bem-vindos ao nosso programa número 22. Na esteira da problemática da violência baseada no gênero, um fenômeno em crescendo na Guiné-Bissau, sobretudo com a pandemia do novo coronavírus. Hoje, abrimos a janela para uma análise sobre o incesto. Dados das organizações que trabalham na luta contra as práticas nefastas à saúde da mulher e criança apontam no sentido de um aumento exponencial de casos de incesto na Guiné-Bissau. A propósito, ouvimos a presidente da RENLOV, Rede Nacional de Luta contra a Violência Baseada no Gênero. Aissatou Camara começou por caracterizar o incesto
como relações sexuais entre pessoas da mesma família, que a priori não podiam ter relações sexuais. Por exemplo, pai e filha, tio e sobrinha, irmão e irmã, etc. Aissa Tucamara, que está nesta luta já há vários anos, disse que o incesto tem acontecido com os pais a ameaçarem as filhas para terem relações sexuais, sobretudo as filhas adolescentes. O mais grave ainda, explicou Aissa Tucamara, é saber que há pais que até fazem filmagens dos seus atos. Aissa Tucamara disse que o incesto continua a ser um tabu, isto porque a própria família onde acontece este tipo de situações que prefere guardar segredo. Aissa Tucamara entende que os autores do incesto deviam ser apresentados ao público, levados à justiça, julgados e condenados para desencorajar aqueles que acham essa prática como algo de normal. Aissa Tucamara apresentou-nos em síntese os dados de um estudo feito sobre a violência nas mulheres, ou seja, diariamente há registro de pelo menos 15 casos de violência contra a mulher na Guiné-Bissau. Algumas das denúncias até foram julgadas no tribunal, mas Aissa Tucamara lamenta constatar que a grande maioria dessas denúncias nunca chega a ser julgada, porque os operadores da justiça alegam simplesmente que desconhecem a existência da lei contra a violência doméstica baseada no gênero. Na mesma senda, ouvimos a opinião da Adama Balde, animadora comunitária do Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança. Adama Balde contou ao nosso programa que, com a pandemia do novo coronavírus, as situações de incesto aumentaram nas comunidades, tanto as de Bissau como nas do interior. Em alguns casos, o incesto é justificado com a tradição, em que, por exemplo, o tio tem relações sexuais com a sobrinha porque aquela vai acabar por ser sua esposa. Noutros casos, porque é normal entre pessoas da mesma família. Quando o incesto é descoberto, disse Adama Balde, simplesmente é a própria família dos implicados que aparece a encobrir, com a alegação de que a família não pode desintegrar-se, que o melhor é não falar do assunto. Adama Balde disse ser normal constatar situações que o autor do incesto acaba por receber a sua vítima como esposa, por imposição da família, ou então verificar um suposto arrependimento do autor do incesto. Balde explicou ao nosso programa que existem diferentes formas do incesto, que não é apenas quando acontecem relações sexuais entre pessoas da mesma família. Em termos de dados, Adama Balde revelou-nos que, só nos últimos meses, a sua organização tomou conhecimento de 4 casos de incesto e que nenhum foi julgado no tribunal. É tudo o que dissemos em crioulo no nosso programa de hoje. Bajudas com mulheres, educação, saúde, igualdade com direitos. Nunca vai botar meninos fêmeas fanado. Não para deles casamento, ora que é pequenino. Não para de meninos fêmeas casamento à força. Não permite eles para a escola. Não ensina não bajudas com mulheres tudo o que queria receber. Sobre maneira de ter um homem para poder padecer filhos de rito. Esse é o programa do Comitê Nacional para acabar com coisas que acabam ali na saúde de mulher com meninos. No programa co-produzido para Catumbi Produções na Ficapali, a minha nome é Filomena Sami. DJ Uvas edita programa coordenado para jornalista Moussa Balde. Até outra semana. Baba, que 7 anos vai botar fanado. Ali com 17 anos, mas se para na escola para dar um casamento. Bajudas com mulheres, educação, saúde, igualdade com direitos. Nunca vai botar meninos fêmeas fanado. Não para deles casamento, ora que é pequenino. Não para de meninos fêmeas casamento à força. Não permite eles para a escola. Não ensina não bajudas com mulheres tudo o que queria receber. Sobre maneira de ter um homem para poder padecer filhos de rito. Casamento forçado, cana usar. És mau prática, cana usar. Esse é o programa do Comitê Nacional para acabar com coisas que acabam ali na saúde de mulher com meninos. É com esse parceiro de Portugal que chama PID Fator, Associação para a Cooperação sobre População com Desenvolvimento de Portugal. Esse programa é financiado pelo governo português através da Secretaria de Estado de Cidadania com Igualdade, Bajudas com mulheres, educação, saúde, igualdade com direitos.